galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, sexto ano. Gente, hoje nós vamos dar continuidade do nosso sistema aí de teorias de origem da vida e o processo da organização celular. Na última aula, nós paramos aí na nossa página 9, aonde ficou faltando falar dos experimentos de Needham e Spallanzani. Então, gente, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre esses dois cientistas que ainda não acreditando no experimento de Red, né? Nas afirmações que Red dizia que era impossível surgir aí, gente, micro-organismos ou organismos por geração espontânea. Então, Needham, ele continuou fazendo aí os seus experimentos para dizer, né, para toda a comunidade cientista que Red estava errado. Então, John Needham, ele resolveu ferver um caldo por muito mais tempo. Ele vedou esse caldo que ele preparou em frascos, né? E ele aguardou para ver se naquele sistema surgiria aí micro-organismos, outro composto, outro ser. E automaticamente não surgiu micro-organismos no caldo. Então, a teoria dele ficou, né, desta mesma forma. Ele não conseguiu derrubar a teoria de Red, que não existia geração espontânea. E aí, gente, surgiu um outro cientista, aonde ele também quis reforçar aí e tentar comprovar que a teoria de Red estava incorreta. Então, gente, Spallanzani, ele fez um outro processo de fervura com um sistema de vedamento parecido com John. E aí, gente, ele percebeu que fazendo dessa forma evitava qualquer tipo de contaminação do caldo. E aí ele fez de novo o processo de fervura prolongada, né? E aí ele percebeu algo, que quando há o processo de fervura de qualquer caldo nutritivo, que tem aí vitaminas, que tenha nutrientes, ele tá tirando a força daquele sistema. Então, automaticamente, ele conseguiu perceber que o John fez, automaticamente tirou a força daquele caldo. Então, automaticamente, ele criou uma teoria em cima do experimento que John Needham realizou, que ficou conhecido como força vital. Então, ele percebeu que durante o surgimento aí da fervura, tirava-se o poder, né, a energia deste conteúdo. E aí, pessoal, ele fez o quê? Ele quebrou os frascos, né? Então, ele não deixou aquele caldo nutritivo dentro dos recipientes fechados. E em pouco tempo, ele percebeu que surgiu o micro-organismo. Então, John Needham, ele contra-argumentou novamente, falando que a hipótese que a força vital havia retornado com a entrada de ar era o que faltava aí dentro desse experimento. Então, Spallanzani, ele confirmou que o que Needham estava falando sobre esse processo de energia era, né, automaticamente precisa no surgimento aí de micro-organismo, né? Então, o experimento de Spallanzani não foi suficiente para refutar os argumentos de Needham, e a teoria da abiogênese para os organismos, para os micro-organismos, prevaleceu. Então, gente, nesse caso, há um processo muito grande aí, né, de estrutura, porque a teoria da abiogênese ainda é muito aceita por conta desse processo aí de contato, né? Então, automaticamente existem sistemas que ele necessita apenas do oxigênio para que haja aí o processo de uma reprodução. Então, a teoria da biogênese ela ainda é muito forte e nós temos aí a teoria da biogênese. Porém, gente, Spallanzani, ele dizia que só ocorreu esse processo porque houve o contato aí com a atmosfera, contato com o oxigênio, mas que quando eles estavam dentro do recipiente, não existia aí a vida, né? Não surgia aí micro-organismos, tá bom? Depois, gente, na página 10,
nós temos aí, gente, um modelo, né, que especifica o que esses dois cientistas elaboraram. Então, eles pegaram lá um caldo nutritivo, ferveram, tamparam, né, eles vedaram totalmente o frasco. E aí, gente, John Neddon, que quando estava tampado, não surgiu nenhum tipo de micro-organismo. E aí, quando o outro cientista, Spallanzani, ele abriu o frasco, automaticamente o caldo foi exposto no ar, né, com a molécula aí de oxigênio, e apareceu o micro-organismo. Então, automaticamente, o experimento que Spallanzani fez deu ainda mais força para o experimento de Neddon em relação à teoria da biogênese, aonde ele retrata que ela não precisa de um outro corpo para que haja o processo da sua reprodução. E aí, hoje nós temos dois tipos de teoria, né? A teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Então, como eu falei com vocês na última aula, a teoria de abiogênese é quando ela ocorre o processo da reprodução sem necessitar de um meio, de um outro sistema. E a biogênese, para que haja o processo da reprodução, é necessário que haja aí o contato, né? Como, por exemplo, nós, seres humanos, nós precisamos, a mulher e o homem, ter o contato para que haja o seu processo de reprodução. E aí, gente, foi criado aí diversos experimentos, tá? O experimento de Pouchet, ele consiste em ferver a água, que depois era mantida em um recipiente bem vedado, até esfriar. Nesse recipiente, ele acrescentou o oxigênio e previamente ele levou ao forno, mais ou menos a 100 graus. Após uma semana, ele observou no microscópio aí muitos seres vivos, minúsculos, o que levou a concluir que a vida surgia a partir da matéria sem vida. Então, gente, nesse caso, o experimento de Pouchet ainda segue lá o experimento de John Neddon, né? Aonde ele reforça a teoria da biogênese. Então, na teoria da biogênese, os meus sistemas, eles precisam estar em contato com o oxigênio para que haja o processo da sua reprodução. Tá bom, galera? Depois, na página 11, nós temos aí o experimento de Pasteur, tá? Aonde ele mostra aí o processo do desenvolvimento aí dos micro-organismos. Então, nesse caso, nós temos aí o esquema de etapas da prática do experimento de Pasteur. Então, nós temos aí, primeiro, caldo nutritivo, tá? É um caldo que tem aí diversas substâncias. Depois, ele acrescenta um gargalo, aonde ele vai aquecer apenas o gargalo, apenas essa estrutura reta. Depois, gente, ele ferve esse caldo nutritivo, tá? Então, ele vai fazer o aquecimento desse caldo. O caldo nutritivo, ele vai deixar esse gargalo praticamente aberto, tá? Essa entrada aberta. Então, ele vai manter aí a estrutura dos micro-organismos. E no 5, ele tira o gargalo e aí automaticamente aparece inúmeros micro-organismos no caldo. Então, gente, automaticamente ele, com esse experimento, que é muito parecido com o do John Neddon, né? Todos eles retratam aí esse experimento. Ele concluiu, gente, que os micro-organismos que estavam no ar não surgiram espontaneamente do caldo da carne. Então, quando o Red colocou lá um recipiente fechado com carne e um recipiente aberto com carne, apareceu micro-organismo na carne. Mas só que ele ainda deu uma teoria em que os micro-organismos, aquelas larvas, surgiram na carne por conta aí, gente, dos sistemas de ar que estavam naquele processo dentro do recipiente. Então, com esse experimento, ele condiz, né, que a geração espontânea ela não existe. Nesse experimento era possível concluir que não havia ocorrido geração espontânea, mas não que esse fato não ocorreria em nenhuma hipótese. Então, no caso do Pasteur, ele afirmou não ter eliminado totalmente a possibilidade de geração espontânea. E aí ele defende que pode sim ter a teoria da biogênese, mas que no caso a teoria da biogênese ela é mais predominante. Então, no caso, mesmo que haja o contato com o ar,
ele ainda acredita que esse contato com o ar, ele transmite aí o processo da biogênese e não da abiogênese. Porque ele diz que quando o meu recipiente está totalmente fechado, como o Red fez, o que acontece, gente? Não aparece micro-organismo. Quando ele abre o recipiente, como o Red fez, como quando o John Needham fez, apareceu os micro-organismos. Então, houve o contato com a pressão atmosférica, houve o contato com o ar, e aí houve o surgimento de novas espécies, de novas estruturas. Então, gente, nós temos um exercício aí na página 11, tá? Com base no que eu acabei de falar. Então, houve diversos cientistas que tentaram comprovar a teoria da biogênese, porém, gente, hoje nós temos ainda essas duas teorias, tá? Então, alguns cientistas ainda defendem essa teoria da biogênese e também a da biogênese. Então, nós temos as duas teorias. Uma que para que haja o processo da reprodução não tem contato com duas esferas, né? Apenas com o oxigênio. E a outra tem que ter o contato aí com os dois sistemas. Então, vocês vão ler com calma esse exercício e vão responder aí com as suas palavras, tá bom, galera? E aí, pessoal, nós vamos ter aí o surgimento de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Como nós falamos aí na semana passada, as moléculas orgânicas são aquelas moléculas que conseguem se decompor com bastante facilidade, e as moléculas inorgânicas são aquelas que estão aí no processo bem mais abrangente, bem mais estrutural. E aí, gente, tanto as moléculas orgânicas como as inorgânicas, elas dão origem ao nosso metabolismo, tá bom? Então, nesse caso, quando aparecem aí as moléculas orgânicas, que são substâncias formadas por elemento químico, como, por exemplo, carbono, oxigênio, elas dão origem aí ao processo do metabolismo biológico. E as moléculas, os compostos inorgânicos, em sua maioria, são substâncias de origem mineral. Então, uma nós temos aí em abundância na atmosfera e outra não. Outra requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de sistema. E esses dois componentes, eles dão origem aí ao metabolismo. Que o metabolismo está ligado, gente, ao processo do corpo, né? Da minha estrutura celular. Então, o processo de reprodução, o processo da atividade humana, que está presente aí em todos os seres vivos, tá bom, galera? Então, a nossa aula, ela vai até aqui, o processo de metabolismo. E na próxima videoconferência a gente dá continuidade aí no experimento de Miller. Muito obrigada, galera. Até a nossa próxima videoconferência.